Hora de falar sobre o São Paulo que dispensou o Caio Jorge. Logo, o artilheiro do futebol brasileiro, jogador convocado que atuou por alguns minutos sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção nacional na última data FIFA. Essa história foi contada pelo próprio Caio Jorge em uma entrevista a um podcast do Cruzeiro. Ele conta que antes de explodir no Santos, passou um período de treinos no CT de Cotia, abre aspas para o Caio Jorge. Fiquei por 2 semanas fazendo testes no São Paulo. Fiz gol de todo jeito, mas eu era um pouco franzino e eles falaram que eu não tinha altura suficiente. Caio Jorge completa contando que tentaram empurrá-lo para o Vitória. Abre aspas para o atacante, queriam me mandar para o Vitória, mas eu estava decidido a ficar no Sudeste e foi aí que apareceu o Santos. Só é importante lembrar, antes de falar do Santos, que o Geraldo, que era o chefe de Cotia, tinha uma relação boa com o pessoal do Vitória e tentou emplacar que o Caio Jorge fosse fazer teste por lá. O Caio preferiu e conseguiu fazer um teste no Santos e 5 minutos depois de estar em campo já foi aprovado e o restante da história é muito conhecido. Ele sai do Santos para jogar no Juventus da Itália por 7 milhões de euros, no futebol italiano não convence, volta para o Cruzeiro pelos mesmos 7 milhões de euros e hoje vale 20, 25, talvez 30 milhões de euros. A pior notícia para o torcedor do São Paulo vem agora. Caio Jorge não é uma exceção. É só mais um grande atleta que passou por Cotia, mas não teve seu reconhecimento devido. Endrick, hoje no Real Madrid. Ederson, goleiro que até outro dia estava no Manchester City. Davi Luiz, de seleção brasileira. Roberto Firmino, jogador de Copa do Mundo. Hulk, que dispensa apresentações. E o William Arão foram outros atletas que estiveram nas categorias de base do São Paulo, mas acabaram dispensados sem render frutos no time principal. Agora é hora de falar sobre Marcos Leonardo, ponto final na novela envolvendo o futuro do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tricolor fanático de infância, ele tentou convencer o Al Hilal a liberá-lo por empréstimo, não aconteceu e nessa segunda-feira o martelo foi batido, ele fica no time saudita, mesmo tendo seu conterrâneo, seu companheiro de equipe, Renan Lodge, recorrendo à justiça. A situação do Marcos Leonardo é diferente. O Al Hilal prometeu entregar a camisa 9 para ele e utilizar como peça fundamental na Liga de Campeões da Champions. Inclusive a estreia do Al Hilal acontece nesta terça-feira contra o Al Duhail e existe uma chance real de o Marcos Leonardo ser titular. Não para por aí. O Al Hilal também assegurou que no máximo até dezembro ele vai estar à disposição para a disputa do Campeonato Saudita. Tudo por conta de uma mudança no regulamento do Campeonato Nacional que vai acontecer e vai permitir que atletas contratados com menos de 21 anos de idade sigam sendo aproveitados, mesmo depois de estourarem essa idade. É o caso do Marcos Leonardo, ele foi contratado do Benfica por 40 milhões de euros para essas vagas, 2 vagas que existiam para sub-21, hoje ele tem 22 anos de idade, na teoria estaria impedido de jogar, mas vai haver essa mudança no regulamento do Campeonato Saudita. Diante desse cenário, Marcos Leonardo não vai à FIFA, desiste da possibilidade de uma rescisão de contrato e frustra os planos de clubes brasileiros que sonhavam em contratá-lo, entre eles o São Paulo. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola, torcedor do São Paulo. Nicola, que história é essa da empresa que procurou o conselheiro Flávio Marques do São Paulo e prometeu um aporte de 1 bilhão em um projeto de produto envolvendo o clube onde teria a contrapartida? Edson, não sei que história é essa, mas vou atrás. Depois, se você souber onde surgiu essa notícia, me conta que eu já corro atrás para tentar buscar essa informação para vocês, beleza? Mas é um assunto que me interessa e, especialmente nesse momento, sem mercado de transferência, sem contratações, essas informações de bastidor passam a ter um peso ainda mais importante. Esse conselheiro Flávio é alguém de oposição que tem ganhado cada vez mais destaque no dia a dia do clube. Nicola, São Paulo e W Torre ainda negociam a reforma do estádio? Pergunta é do Francisco Souza. Francisco, São Paulo não disse publicamente que as conversas estão encerradas, tá? São Paulo não colocou um ponto final nessa história, mas eu estou colocando um ponto final. Eu posso dizer que não há chance desse negócio avançar, porque o acordo financeiro não vai sair do papel. A operação de demolição, de rebaixamento do gramado para a construção de um anel inferior, a criação de cobertura, enfim, a modernização do estádio sairia por algo na casa de 1,5 bilhão de reais. E é um valor que não pode ser recuperado. As contrapartidas exigidas pela W Torre também não são bem avaliadas pelo São Paulo, enfim, é uma operação que não vai dar certo, tá bom? Sobre o Lucas,
O Lucas não tem condição de jogar a partida dessa quinta-feira, na altitude de Quito, contra a LDU, e vai ser preparado para estar à disposição para a partida de volta na outra quinta-feira, tá? Luiz Gustavo, que tem treinado já há algum tempo, passa a atuar ao lado dos companheiros sem qualquer restrição a partir de sábado, se tudo correr bem, pode também ser reforço para o jogo da volta na outra quinta-feira. São Paulo terá o o Ferreirinha já foi vendido, terá o Ferreirinha, que foi poupado no jogo contra o Botafogo por conta de um desconforto, o Luciano, que cumpriu suspensão, também está garantido. E o provável São Paulo, para enfrentar a LDU, nessa quinta-feira, viagem marcada para essa quarta, quando o São Paulo embarca rumo ao Equador. São Paulo deve ter Rafael no gol, Tolói ou Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Cédric de um lado, Enzo do outro, Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho como os homens centralizados, com Luciano e Ferreira ou Ferreirinha, como queiram, lá na frente, tá? São Paulo com todos os problemas físicos e médicos que você possa imaginar, mas ainda assim sendo bastante efetivo. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo com os últimos preparativos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, jogo marcado na quinta-feira contra a LDU em Quito. São Paulo encerrou sua preparação nesta terça-feira e com boas notícias. Enzo Dias e o Wendel treinaram normalmente. Ferreira, que havia sido baixa no confronto do final de semana, também esteve à disposição. Dessa maneira, Hernan Crespo deve contar com retornos importantes. Provável São Paulo para quinta-feira com 3 zagueiros, deve ter a seguinte formação: Rafael no gol, Tolói, Alan Franco e Ferrarese na zaga. Existe a chance de o Arboleda se tornar titular no lugar de algum desses três, possivelmente do Tolói. Meio campo com Cédric na direita e Enzo Dias na esquerda. Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho devem formar o trio de meio-campistas. No ataque, Luciano e Ferreira. Em relação a Lucas Moura, ainda não deve ficar à disposição para a partida dessa quinta-feira. Já dá para cravar que Oscar e Luiz Gustavo estão fora do jogo. São Paulo viaja na quarta, vive cerca de 24 horas lá em Quito, na cidade a 2.850 metros acima do nível do mar. São Paulo precisa voltar com pelo menos um empate para, na quinta-feira da semana seguinte, assegurar a classificação para a semifinal da Libertadores. Hora de falar sobre o São Paulo, que recorreu a uma estratégia diferente para comunicar a saída de Henrique Carmo, atacante comprado pelo CSKA, até aí nenhuma novidade, mas o São Paulo só fez a confirmação oficial dessa saída recentemente e por meio de uma nota pequena em seu site oficial. Qualquer comunicação importante como essa certamente renderia notícias também nas redes sociais do Tricolor, mas por uma estratégia do Departamento de Futebol em associação à Diretoria de Comunicação, o São Paulo evitou qualquer menção à venda do Henrique Carmo nas redes sociais do clube. Se você entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, não vai ver absolutamente nada sobre o tema, até porque nos últimos tempos, Júlio Casares e Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol, têm sofrido enormes ataques diante da série de jogadores vendidos. São Paulo registrou somente na última janela as saídas de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângelo. O William Gomes já havia sido vendido no início do ano, todas as vendas consideradas por torcedores extremamente baixas. Diante desse cenário e com hashtags pedindo fora Júlio Casares e fora Carlos Belmonte, o São Paulo evitou dar ainda mais lenha nessa fogueira das redes sociais e fez o comunicado de forma bem discreta no site oficial do clube. Para completar sobre o São Paulo, registra que Luiz Gustavo, 38 anos de idade, está praticamente liberado para voltar a treinar sem restrições. A partir de sábado ele se junta ao restante do elenco e trabalha normalmente, jogador que havia sofrido um problema, um tromboembolismo pulmonar no primeiro semestre e não joga desde 2 de abril. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.